Fale, nação quadrilheira, tudo bom? Me chamo Paulo Freitas, sou professor de História e esse é o meu mais novo projeto intitulado Ao Meu Comando, o seu canal do YouTube que dedica-se a falar de quadra junina na Amazônia. Aqui falamos de história, cultura e tradição. Por isso eu lhe convido a fazer parte desse mais novo projeto. Roda a vinheta. Bem-vindos de novo, quadrilheiros. É um prazer estar com vocês aqui nesse projeto, que é um projeto que eu decidi fazer apenas para relacionar as minhas paixões, que é a história e a quadra junina, né? Uma das paixões. E antes de eu começar esse primeiro vídeo, saibam que é um prazer estar fazendo parte desse projeto agora, espero que vocês gostem. Antes da gente contextualizar, né, o que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo, eu quero falar para vocês que eu, Paulo Freitas, eu nasci numa família de quadrilheiros. Meu pai foi coreógrafo e marcador, juntamente com a minha avó, que era presidente de uma quadrilha chamada Roceiros, da União, no bairro da Marambaia. Então era uma quadrilha muito familiar, porque meus tios dançavam, meus primos, os vizinhos, então eu nasci meio que nesse berço junino, já que a minha mãe dançou quadrilha grávida de mim. Então, assim, é muito bacana, assim, fazer parte desse projeto, né? Porque eu meio que nasci dentro de uma quadrilha junina. E antes da gente começar a fazer esse primeiro vídeo, a gente vai abordar um pouco do contexto histórico evolutivo do que as quadrilhas juninas vêm trazendo, principalmente em Belém, o território que eu vou abordar aqui, que é a cidade de Belém do Pará, a qual as quadrilhas vão sofrer durante o processo do século XX, né? E para trazer como base, eu estou usando a dissertação da doutora, que hoje é doutora Eleonora Ferreira Leal, né? Que ela é formada pela Universidade de Artes Cênicas da Bahia, e em 2004 ela defendeu a dissertação dela, que é muito interessante, intitulada Contando o Tempo, Transformação, Coreografia e Modernidade no Espetáculo da Quadrilha Junina em Belém do Pará, onde ela faz um apanhado do que acontece em Belém desde a década de 60 até o período em que ela aborda na dissertação dela, que é 2004. Então ela vai fazer um fio, ela vai levando uma linha cronológica do que a quadra junina passa em Belém durante esse processo. E aí eu já vou começar dizendo que os meus preferidos desse processo é os anos 80 e 90, mas aí a gente vai trazer outros vídeos para essa página, que vai ser bem legal, porque essa dissertação tem muita informação que dá para tirar durante esse período, né? Então, para a gente contextualizar, ela fala que no período dos anos 70 a gente está vivendo um processo histórico muito importante, que é justamente o processo de mediatização que o Brasil vem experimentando durante o século XX, né? Nós saímos do rádio e agora a gente experimenta um novo tipo de comunicação chamado televisão. Então a televisão ela vai ser essa grande ferramenta de disparar informações para todo o Brasil, né, nesse processo de industrialização, principalmente da televisão. A televisão vai ser um passo importante para o que concerne o entendimento de cultura de massa, né? A cultura de massa ela é um tipo de padronização de determinado consumo de cultura, justamente para vender, né? Para atender um tipo de mercado, que nesse caso é o capital, que é o capitalismo. Então ela vai padronizar determinadas culturas. E aí é importante vocês entenderem por quê. Antes da televisão, as manifestações culturais elas acontecem principalmente nos bairros periféricos de Belém. Jurunas, Cremação, são aquele núcleo ali periférico, Guamá, que são núcleos periféricos de Belém, muito importante para efervescão da cultura popular. Então você tem um período ali que não tem, como eu posso dizer, televisão, tem um contato diretamente com o rádio. Então a década de 50 e 60, até 60, quando começa a aparecer as primeiras quadrilhas aqui, como ela vai mencionando, a qual ela vai analisando, essas quadrilhas são tradicionais, são quadrilhas caipiras. E aí na década de 70 é muito importante, porque na 70 nós temos aí a introdução da televisão justamente para as classes menos favorecidas da época. Então essas classes menos favorecidas vão estar diretamente ligadas a manifestações culturais. Então nós temos aqui a introdução da televisão nas comunidades periféricas de Belém, onde tem o quê? A manifestação da quadrilha, né? E aí esse processo vai ser importante para modificar a quadra junina de Belém, porque a televisão ela vai trazer para a gente aqui música que está acontecendo no eixo Rio-São Paulo, o que o Sudeste está consumindo e o que vai ser transmitido para o Norte e Nordeste vai reverberar diretamente nas manifestações populares periféricas. E aí tem um trecho bem interessante. Nesse período de 1970,
a palavra da professora Eleonora, a indústria cultural cresce no Brasil, ampliando a produção dos aparelhos eletrônicos com maior qualidade e tecnologia, e assim intensificando o acesso aos meios de comunicação para a população, principalmente de classes menos favorecidas, que foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Então a televisão ela vai ser importante no processo da quadra junina, porque é ela que vai dar ali o que a quadrilha vai começar a se modificar nos anos 70 e 80. Nós temos ali a popularidade das novelas, que vão ser importantes, e essas novelas principalmente vão dar título a muito nome de quadrilha, né? Por exemplo, nós temos aqui exemplos claros como Eles e Elas e Cuca Legal, que foi uma quadrilha muito conhecida em Belém do Pará, e também que existia uma quadrilha com o mesmo nome em Macapá. E Cuca Legal, para quem não sabe, era o nome de uma novela, né, que passava, se eu não me engano, na Globo. Me corrijam se eu estiver errado, perdão. E então, o que vai se trazendo nessa televisão, ela vai modificando a quadra junina. E aí é nesse processo que eu gosto, porque a evolução da quadra junina, ela começa a ganhar uma forma nesse período dos anos 70. Os anos 70 vão ser cruciais ainda. Nós temos uma quadrilha tradicional nos anos 70, como a professora Leonora menciona na sua dissertação, mas começa a introduzir uma quadrilha mais roceira, moderna, utilizando ali danças, utilizando música que estava sendo consumida. Então sai-se um pouco da cultura tradicional amazônica e entra uma cultura de massa mais mediatizada. Nós temos aqui músicas de novelas que vão ser introduzidas nos passos coreográficos, entradas, né? Então é muito importante esse processo para a quadra junina de Belém. E aí ela vai trazendo aqui, como é que chama, outras informações bem legais. As músicas tocadas são baiões, machixes e ritmos sertanejos, embora este costume já esteja caindo, mas já está muito comum em uma festa junina ouvir-se o iê, iê, iê. Isso é uma crítica que o entrevistado dela faz sobre as músicas que estavam sendo utilizadas nas quadrilhas e nas festas de quadrilhas de ruas em 1973. Então, ou seja, tocava-se baião, sertanejo, machixe e outros ritmos que fazem parte da cultura popular, né? Mas que percebe-se que a introdução da modernidade, como ele menciona o iê, 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 que é o rock, já está tocando nas festas periféricas de Belém. Então isso é muito importante para a gente analisar como vai se desenhar as quadrilhas em Belém nesse período, né? E aí nós vamos, né, tendo outros elementos importantes que a gente vai decorrer nos próximos vídeos, que é bem legais para a gente trazer aqui, como a introdução de misses, como a introdução de passos juninos, o significado desses passos, porque ela vai trazendo aqui todo o desenho coreográfico que era utilizado durante esses processos, e ela divide a dissertação dela justamente em fases. Nós temos dos anos 60 até os anos 2004, onde ela escreve a dissertação dela. E aí a gente vai trazer outras curiosidades para vocês, mas esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais, Nação Quadrilheira!